Você vai tomar decisões como todo mundo tomou, buscando referência, todo mundo buscou. Você tem que fazer um caminho diferente do que a maioria fez para chegar num bom resultado. A gente tinha um dinheiro aplicado, que o rendimento daquele dinheiro dava 10% da nossa renda, R$315. Eu criei um gráfico. Aí foi pra Adriana, pô, se a gente tiver alguns incrementos de renda, em 2 anos a gente chega a 1 milhão. O que aconteceu? Liberdade financeira é não ter medo de faltar dinheiro. É não depender do emprego, ou do governo, ou de alguém que continue fazendo alguma coisa por você, ou que exija que você continue fazendo alguma coisa por ele em troca de um salário e uma remuneração. Independência financeira é quando você tem o que você precisa para se manter, ou o que você não tem, você trabalha num nível que é adequado para o seu momento de vida, para a sua idade, sem que você tenha que sacrificar, por exemplo, um sono, né? Quero dormir, mas não posso porque eu tenho que trabalhar. Quero estar numa festa com a família, mas não posso porque eu tenho que trabalhar. Chegou um momento da minha vida, uma continha simples que eu fiz com a Adriana. Eu lembro dos números. Era um momento que a gente ganhava talvez 4.200 de renda, a gente gastava 3.150. A gente tinha um dinheiro aplicado, que o rendimento daquele dinheiro dava 10% da nossa renda, que era 315. Pô, que coincidência, né? Bateu no orçamento lá 3.150, R$315. No mês seguinte, era 10,2. No outro mês, 10,8. No outro mês, 11,5. E o número ia crescendo meio que numa exponencial. Eu criei um gráfico. Aí foi pra Adriana, pô, se a gente tiver alguns incrementos de renda, em 2 anos a gente chega a 1 milhão. E pra ela parecia um negócio totalmente lógico. Não, mas como 1 milhão? A gente tem 180 mil? Não, mas olha aqui, ó, o rendimento e o crescimento. Se você ganhar mais 500 por mês ou ganhar mais 700, o que aconteceu? Naquele período, nossa renda cresceu e a gente manteve o gasto. E nós chegamos, em dezembro de 2005, ao R$1 milhão, que rendia 3.150, que cobria nossos gastos. Ali acho que foi o maior sentimento de poder que eu tive na minha vida. Porque R$3.150 não é nada hoje para a realidade brasileira. Não dá para você pagar as contas, não dá para ter luxo, não dá para ter muita dignidade, muito conforto. Mas pro estilo de vida simples que a gente tinha, morando num pequeno apartamento velho, com um carro popular, a gente chegou à conclusão de que, pô, Adri, a gente não precisa mais trabalhar. Por quê? Com o patrimônio rendendo o que a gente gasta, para com o trabalho. Eu tinha 31 anos de idade e a Adriana tinha 30. O que nós fizemos? Parando de trabalhar? Não. Pô, se a gente não precisa mais trabalhar, por que eu vou aceitar uma aula de contabilidade sexta-feira à noite? Por que eu vou aceitar uma palestra num sábado? Por que eu vou perder uma final da Copa do Mundo para preparar um texto? Eu vou começar a dizer não para aquilo que me atrapalha e vou só dizer sim para aquilo que me apaixona. Foi aí que eu entendi o conceito de trabalhar com o que se gosta. Porque até então eu trabalhava com o que eu precisava fazer para ganhar o dinheiro que eu ganhava para construir o patrimônio. Quando eu comecei a dizer não para o que me incomodava, bom, agora que eu não preciso de dinheiro mesmo, então vou dar menos aulas e vou aceitar aquele convite de trabalhar de graça na rádio. Eu vou dar menos aulas e vou aceitar dar aquela palestra no evento. Não estão pagando nada, mas pô, vou falar para 300 pessoas. O que aconteceu? Fazer algo que você gosta, mesmo que não seja por dinheiro, é algo que você está apaixonado, né? Você faz com uma energia diferente. O pessoal começou a gostar do meu trabalho e começaram a me chamar para mais trabalho. Bom, peraí, não. Disputa de agenda, vou ter que pôr um preço. E o preço começou a subir. Chegou um momento, anos depois, que eu não precisando trabalhar, não precisando de dinheiro, ganhava muito mais do que quando eu precisava, porque eu estava fazendo o que eu gostava, selecionando minha agenda. Então a gente cria um mecanismo que a gente passa a estar com as rédeas na mão. E isso é talvez a melhor definição de liberdade, de independência financeira, de riqueza, de poder que eu poderia explicar para as pessoas que estão assistindo lá. É a condição de você sentir que não depende dos outros para construir o seu futuro. Então a independência financeira, ela começa no, primeiro, educação financeira. É aquela lógica do seu salário, separa 10%, escolhe um bom investimento, durante 30 anos aquilo se multiplica, você vai chegar num patrimônio que vai cobrir sua renda. Puramente matemático, isso é educação financeira. Aí nós vamos ter as objeções. Tá, legal, entendi, mas minha esposa não entendeu. Ah, mas a vida é complexa. Nesse momento da vida eu não consigo, porque estamos casando, estamos tendo filho, meu pai morreu. Quando você mistura as emoções, você vai ter uma série de elementos fortemente emocionais que nos distraem, nos fazem tirar o foco. Elimina o tempo que a gente precisava para organizar as contas, para estudar um investimento e melhorar, para aperfeiçoar o plano. Então, como é que eu faço com que o emocional não afogue o racional? Eu preciso desenvolver inteligência financeira, que são mecanismos de planejamento em que eu considere as emoções e considere os riscos também. Não é uma matemática, porque no meio do caminho eu posso perder o emprego, posso perder a saúde. Então, tem seguro ou não tem seguro para me proteger? Preciso do seguro ou alguns investimentos são perfeitamente adequados para substituir os seguros? É uma hipótese terrível. Se eu perder a fonte de renda, se os dois perderem a fonte de renda, se vier uma outra pandemia. Então, inteligência financeira é quando eu vou trabalhar as objeções e vou criar alguns mecanismos mais automáticos para assegurar que mesmo diante da minha ansiedade, mesmo diante do momento de estresse,
mas o projeto continue acontecendo. Então tem uns truques comportamentais para que, por exemplo, uma carteira de investimento, que você vê, todo mundo fala, mas carteira de ações, dividendos, pega cripto, não sei o quê. A maior parte dos investimentos de risco exigem que eu acompanhe o mercado. Se eu não acompanhar o mercado, eu perco oportunidades ou até eu perco meu patrimônio se não vender na hora certa. Como é que eu faço para não ficar exposto à limitação que o trabalho às vezes me impõe de não conseguir acompanhar o mercado? Cara, cria um rebalanceamento automático. Cria lá um percentual de carteira. Minha carteira vai ser 20% cripto, 30% ações, 50% renda fixa. E uma vez por mês, durante 15 minutos, eu vou olhar minha carteira, ver se desbalanceou. Desbalanceou, compra mais do que você perdeu, né? Compra o que ficou barato. Tem algumas ineficiências, mas quando você cria uma automação no processo, ao longo do tempo a coisa vai acontecendo. Pensa que a forma mais simples de você garantir o seu futuro é um plano de previdência. Você sabe que existem formas muito mais poderosas que um plano de previdência para criar fortuna. Você pode ser sócio de um negócio, carteira de ações, cripto, mas por que um plano de previdência? Porque um plano de previdência, quando você calcula onde você vai estar daqui a 20 anos, se fez um cálculo otimista, talvez você chegue com 5% menos. Se fez um cálculo pessimista, chega com 5% mais, mas é aquela faixa. Você quer ter 2 milhões, num cenário ruim você vai ter 1.750.000. Você achava que ia ter 2 milhões, num cenário otimista você teve 2.100. Não sai muito daquilo, o ajuste a fazer é muito pequeno, então é muito previsível. Mas, a partir do momento que você sabe que previdência é previsível e você consegue espelhar algo com a previdência numa carteira de negócios, numa carteira de participação em boas empresas, você vai ter algo mais poderoso. Só que isso exige tempo. Então, inteligência financeira é você entender quais são suas limitações, construir um planejamento adequado às suas limitações e trabalhar suas limitações para que elas se fortaleçam e você encontre caminho cada vez mais eficiente. Eu falo com muita frequência nas minhas redes que planos não foram feitos para dar certo. Se você chegar lá na frente e o plano aconteceu como previsto, cara, você desperdiçou todo esse tempo até lá que você poderia ter melhorado o seu plano. Quando a Adriana falou, vamos casar? O que a gente ganhava? O que a gente viu os amigos dizendo que custava um casamento, o aluguel de um vestido, era o que a gente ganhava por mês. Cara, como é que a gente vai casar se custa tanto, né? Por mais simples seja a cerimônia. Mas não, peraí, vamos montar um plano, né? Uma planilha, 2 anos, usar investimentos, contar com aumento de renda, contar com a ajuda das pessoas. E a gente montou um projeto super ousado, 2 anos, que resultou num casamento bem melhor do que a gente imaginava. Porque a gente, sabendo que tinha um plano, sabendo que o plano era ousado, quase que diariamente a gente olhava para aquela planilha e tentava encontrar alguma coisa a ser melhorada. Um investimento mais rentável, uma forma de ganhar um dinheiro a mais, uma maneira de economizar alguma coisa. Uma hora que a gente parou de jantar fora e começou não só a fazer marmita pra gente, mas fazer marmita pros outros e vender marmita também. Dá um extra, né? 30 reais aqui, 50 ali, a coisa foi ganhando volume. Então, quando você tem um projeto e sabe onde quer chegar, acontece diferente, né? Eu morei no Canadá há um tempo, em 2004. O que me chamou a atenção no Canadá é que cada família se comporta como uma ilha. Eles não se socializam tanto quanto os brasileiros. Isso é um ponto forte nosso, tá? Eu admiro a socialização dos brasileiros. Só que como cada família é uma ilha, cada família decide o seu rumo, o que vai fazer de forma bem independente. Chegou a primavera, o pessoal quer fazer trilha, uma família vai para uma montanha, outra vai para outra, talvez uma esbarre na outra, né? Se cumprimente, mas cada um vai fazer churrasquinho num canto diferente do lago. Isso faz com que eles deem menos importância para a opinião dos outros. Então eles são mais independentes, eles são mais autônomos, eles confiam mais neles mesmos. Nós somos muito inseguros. Nós não sabemos se estamos indo no caminho certo até alguém dar um tapinha nas costas e falar, pô, Caião, tá indo bem, hein, cara? Pô, belo relógio, sinal que você tá bem sucedido. Então a gente depende demais da opinião dos outros. E isso fragiliza demais a confiança que nós temos que ter em nós mesmos e que estamos construindo um caminho melhor. Porque se eu chego à vida adulta, minha renda começa a crescer e eu falo, bom, tem que decidir onde morar, tem que decidir que carro que eu vou ter, tem que decidir onde meu filho vai estudar. Se eu for buscar referências em outras pessoas que já tomaram decisões parecidas, é muito provável que eu me lasque. Por quê? Estatística tá aí. 78% dos brasileiros estão endividados. 4 em cada 5, cara. Então você vai buscar e vai entender que imóvel você pode ter perguntando pro banco qual é o limite. Você vai a uma concessionária escolher um carro, você vai tomar decisões como todo mundo tomou, buscando referência, todo mundo buscou, pesquisando no Google. Você tem que fazer um caminho diferente do que a maioria fez para chegar num bom resultado. E pode ser que a maioria fale, pô, não sei se vai dar certo. Então você não pode dar muito ouvido. Segundo, você não pode dar muito ouvido para aprovação dos outros, porque infelizmente a gente vive num país muito desigual. Poucos ricos, que hoje aparecem muito nas redes sociais, e muitos pobres. E tudo que nós queremos é um dia chegar pelo menos perto do que esses ricos vivem. Eu venho de uma família muito simples, acho que todo mundo vem, que se meu pai tivesse uma vida boa, meu avô não teve. A gente está num processo de ascensão social muito importante. Tem muita gente nas nossas gerações que estão tendo pela primeira vez algo que a família nunca teve. Então muitos estão prosperando na vida, e prosperar pode ser o cara conseguir um emprego no call center de um banco, cara. Ele tá ganhando 2 salários mínimos ali, mas numa família que nunca teve salário, é prosperar. A família talvez não confie no caminho que o filho tá seguindo. O filho, para provar para a família que deu certo, tem que ostentar alguns sinais de sucesso. Então, na primeira bolsa, estágio que ele tiver, talvez ele compre um tênis. Na segunda, ele compra um celular. Primeiro salário quer comprar uma moto, né? Terceiro salário já tá pagando um carnezinho de um consórcio ou comprando um carro. São formas de comunicar à sociedade que nós estamos prosperando. A família aplaude,
a sociedade dá tapinha nas costas, a gente acha que está no caminho certo. Só que, ao dar o passo antes da hora, eu estou comprometendo a capacidade de construir um futuro melhor. Ah, mas não posso ter um carro? Pode, mas talvez um carro mais velho. E é muito difícil isso para muita gente. É difícil, né, é difícil porque eu preciso da aprovação social. Nós não estamos na Dinamarca, em que meu tataravô já vivia o estilo de vida que eu tenho, eu tô feliz com esse estilo de vida, eu não espero subir mais, porque acima de mim só tem o rei. E é que a pessoa quer sentir o gosto da recompensa, né? Do esforço. Eu sou filho de representante comercial. Eu já vi meu pai emplacando umas vendas, que é comissão completamente variável. Pum! Eu era criança, mas eu lembro que meu pai chegou com Tempra. Lembra do Tempra? Pô, lembro. Meu pai, um Tempra pra casa. Eu falei, caramba, meu pai comprou 20 válvulas. Tempra. Aí depois de 4 meses, tive que vender o Tempra. O vendedor tem muito disso, né? Como parece que dentro da área de vendas ele sente meio que a síndrome do patinho feio, na hora que ele tem uma pequena vitória, na cabeça dele é a hora da minha revanche. Exatamente. A decisão de compra dele é pra mostrar pra quem ele não gosta de um dinheiro que ele nem podia gastar pra comprar algo que não é nem necessário. Exatamente. E aí as pessoas falam, então é proibido? Não é proibido celebrar, não é proibido ter um bom relógio, um carro de luxo, mas o timing das pessoas está muito errado. Quando você consegue comprar e celebra, pode ser que você está minando a sua capacidade de lidar com o imprevisto dali a 3 meses. Então, geralmente, a compra da casa própria está acontecendo no Brasil uns 5, 6 anos antes do ideal. A compra de um carro sofisticado, talvez uns 5, 6 anos antes. Vamos lá, o que eu deveria priorizar? Cara, você quer realmente ter um futuro brilhante? Prioriza a formação de um pé de meia. Ah, mas nasceu meu filho, então prioriza a educação do seu filho para que você não tenha que cobrir as falhas no planejamento dele. Mas são coisas que lá no fim da vida vão ter feito muita diferença. E não tem problema você esperar mais 5 anos se lá você chegou com um filho que é capaz de brigar por uma bolsa numa faculdade, se você tem uma condição de poder manobrar seu planejamento e lidar com o imprevisto. O problema é quando você tem que se desfazer de algo que era muito querido para você, o carro que para você significava o símbolo de sucesso. Tem gente que não consegue ficar mais tempo porque acabou a grana, né? Então vamos voltar atrás. Uma pessoa que tá mal financeiramente, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é parar e pensar. Às vezes não precisa de tanta mudança quanto a pessoa imagina. Muitos dos erros financeiros são vários micro-erros acumulados. Ah, o streaming, vou pagar R$10 a mais aqui, pô, inclui isso aqui no meu pacote. Não, mas puxa, não olha o condomínio, tá pagando coisa que não precisa, tem seguro que não precisa. Então, quando você mapeia o seu orçamento, só de construir o orçamento. Pode ser um aplicativo, a gente usa muito o Minhas Economias, que é um aplicativo gratuito, não é vinculado a banco algum, mas você pode montar o seu orçamento. Só de você ter consciência do que você gasta, você já muda comportamento. Por quê? Faço isso há 25 anos, vejo que as pessoas preenchem orçamento e falam, pô, mas o que eu tô pagando isso aqui? E a pessoa descobre no meio do ano, pô, tô pagando essa parcela aqui, nossa, é o biquíni que eu comprei em outubro do ano passado, parcelei em 12 vezes. Por quê? Porque a pessoa despretensiosamente parcela tudo. E ela não percebe que quando ela parcela demais, por mais que matematicamente seja interessante, chega uma hora que ela perde liberdade. Você precisa lidar com o imprevisto, o orçamento é todo amarrado, é condomínio, aluguel, prestações. De onde sai o dinheiro? Sai da pouca poupancinha que você tem, ou para a maioria das pessoas que não tem poupança, vira uma dívida. E aí cai no efeito bola de neve. Quando você pensa, enxerga o resultado do seu comportamento, você tende a abandonar o excesso de compras a prazo. Você tende a rever gastos que parecem pequenos, mas, pô, se você gasta R$50 por mês em qualquer serviço de streaming, é 600 por ano. Tá reclamando que não consegue ter um jantar para celebrar o fim do ano, não consegue fazer um passeio com a família pra praia, por quê? Às vezes alguma coisa se ajusta. Uma ligação anual para sua operadora de telefone vai fazer você rever algum plano, TV a cabo, mesma coisa. Vários serviços que hoje em dia a gente assina, né? Apple Store, no Google Play, às vezes nem vê, vai no né? automático, vai renovando. Então, quando você faz aquela faxina, você vai encontrar boa parte do alívio financeiro que você poderia encontrar. Tem uma forma mais importante de aliviar, que é quando você pensa e revisa o estilo de vida. Puxa, mas se eu priorizasse meus sonhos, eu teria que gastar talvez 20% menos com a moradia. A gente nunca vai analisar a moradia isoladamente. É sempre comparar moradia com carro. É melhor um carro próprio alugado? Depende, cara. Depende de onde você mora, depende se tem transporte público, se não tem, se funciona bem o transporte por aplicativo na sua cidade, se o seu trabalho é longe, não é, se tem alguém que oferece carona. Então, quando você coordena educação, moradia, transporte, normalmente você consegue fazer um bem bolado em que eliminando um item e pagando mais no outro, você sai em vantagem. Tem que levar em consideração que às vezes uma mudança de moradia tem um efeito cascata muito poderoso. Você pode estar num apartamento legal, você vai mudar para um outro que está a 1 quilômetro daquele apartamento, mas às vezes é mesmo tamanho, aluguel parecido, mas uma vizinhança mais barata tem um posto de gasolina mais barato, uma padaria mais barata. Todo o entorno tem um custo menor, um imposto menor. Então, numa visão anual do planejamento, eu consigo tirar às vezes 10, 15% do gasto numa simples mobilidade de algumas ruas. Então, parar, pensar é a maneira de você interromper o que está fugindo ao controle e começar a encontrar esse controle. O mais importante não é o planejador, não é o livro, não é o vídeo no YouTube. É ter parado e pensado para se questionar. Eu mudei meu comportamento financeiro numa aula de matemática financeira. Você de um professor falar, imagina que você ganha 3 mil por mês e pode poupar 1.500. Eu falei, pô, eu não ganho 3 mil ainda, mas eu ganho 2. Se eu puder poupar 1.000, quando o professor fazia as contas, eu refazia aqui com o meu salário. O professor me disse lá com os meus 19 anos,
anos que eu poderia chegar a R$1 milhão com 41. Cara, mas isso é bom demais. O medo que eu tinha de ter que sacrificar minha vida, que meu pai fez, ter que morar longe da família, eu posso evitar isso Sim. se eu tiver um pouco de disciplina. Então, talvez eu não convença todo mundo a se disciplinar, mas ter a informação, ter o esclarecimento do caminho, mostrar que mesmo alguém da periferia, que ganha muito pouco, que mal consegue colocar comida na mesa, cara, você consegue separar R$10 por mês? Sua vida vai ser totalmente outra, cara. E R$10 por mês não é tirado o que você tem, às vezes é aquele sacrifício, aquela horinha a mais que você faz para conseguir um extra, falar, esse aqui, essa parte aqui ninguém mexe. Né? Vai ser meu futuro. Vai mudar completamente a vida da pessoa. Pode ser que ela não chegue a R$1 milhão, mas pode ser o dinheiro que ela precise para montar um negócio e esse negócio leva a pessoa a ter R$1 milhão que ela precisa.